Vem agora a nossa correspondente de turismo em Israel, Sheila Bromberg, diretamente de Israel, mostrando o país em meio à guerra. É com você, Sheila. Olá, Rudy. Olá, meus amigos do Shalom Brasil. E infelizmente a guerra não acabou. E me passou uma curiosidade que eu resolvi ir atrás e perguntar para uma psicóloga como que é essa questão de tratar pessoas que estão sofrendo com a guerra, sendo que ela também está sofrendo com a guerra. Como é que funciona isso? Vamos conversar com ela? Aqui há 5 anos e meio, quase 6, psicóloga, sou de São Paulo e quero poder ajudar, enfim, quem precise. Eide, como é que é ser psicóloga dentro de uma guerra? O ponto é com as crianças, né? Qual é o papel que a gente tem? De poder escutar o que elas têm para falar sobre os medos, sobre os sustos, os pesadelos dormindo, e poder acolher e falar na linguagem dessas crianças o que esteja acontecendo. Que é administrar a sua própria vida no meio dessa guerra, porque você também é um ser humano e também está sofrendo as mesmas coisas. Interessante a sua pergunta, porque fazer pelo outro fortalece a gente. Eu acho que também essa questão do fazer parte, né, dessa luta do país inteiro, né, que estão todos colaborando com todos, essa união que está sendo muito evidente aqui no país e muito bonita, por sinal, em meio a essa tristeza toda. Diz uma coisa, o que você acha que essa guerra ativa nas pessoas? Muito bem colocada a sua pergunta, porque ativa algo que não é só do ser humano, é de todos os seres vivos, animais também, que se chama o instinto de sobrevivência, né? Sim. É aquele comportamento de luta ou fuga. Como se fosse assim, nós temos um instinto. Então, um gato que escuta um latido de cachorro não vai pensar. Vai sair correndo para se proteger do cachorro, o que ele exista, o que ele não exista. Então, nós, quando estamos diante dessa questão da guerra, né, que nos põe no limite da vida, faz com que a gente também se comporte assim, tendo que ou lutar ou fugir. E isso, obviamente, traz consequências emocionais. E tem mais, isso, quando bem trabalhado, enfim, o quanto os psicólogos hoje podem estar ajudando, fazem com que se trabalhe a resiliência. A resiliência é exatamente igual a uma bexiga que a gente enche e a bexiga vai aguentar até determinado ponto. Depois de um ponto, ela estoura. Mas resiliência não é ela estourar, resiliência é o máximo que ela aguenta, que quando esvaziada volte próximo do original. A gente exatamente amadurece e nos fortalece, porque a gente vai cada vez mais tolerando melhor, né, as situações da vida. Tanto é que essa é uma diferença básica entre criança e adulto. Sim. Definir numa frase sucinta, enfim, mas ansiedade é antecipação de futuro. Respeito a instinto, então se é instinto a gente não administra. Portanto, é para a gente começar a pensar qual é esse montante que é real e qual é esse montante que na verdade a gente está antecipando algo que não aconteceu, que é um desperdício de energia. A ansiedade não vai embora. Nós temos que conversar com ela. Até que ponto aquilo é real ou é fictício? Exemplo, Israel nos protege, estamos dentro do nosso país, o nosso povo, temos que sim que acreditar, não podemos achar que vai acontecer o pior, embora algumas coisas muito difíceis e ruins estejam acontecendo, mas não podemos nos deixar levar por crenças negativas o tempo todo. Questão da ansiedade, porque se a gente se sente amarrado assim, né, realmente a ansiedade ela nos destrói. Que toca a sirene, né? Para quem tem criança pequena, eu vejo isso como
um problema, a gente tem que saber lidar com essa questão, porque mesmo que a gente esteja com medo ou assustado, a gente não pode passar essa sensação para as crianças, pelo menos a gente tenta não passar. Isso aqui a gente tem que lidar, explicar para a criança sobre a guerra, sobre como conduzir as crianças ao abrigo. Uma coisa assim muito básica, né? Perguntar para a criança como ela se sente, básica, né? Perguntar para a criança como ela se sente. Perguntar para a criança o que ela está pensando, né? E dar recursos para ela fazer algo. Mostrar, pedir até para a criança desenhar. E a mãe, o pai, o adulto contar uma história em cima desse desenho, mostrando sim, a criança vai fazer uma casa, olha a importância, existe a casa. Nós estamos protegidos no nosso país, o que está acontecendo foi inevitável. Temos que ter confiança, temos que ter esperança. O que é esperança? É esperar por algo bom. Em Israel, há muitos anos atrás, eu trabalhei com crianças pequenas e eu peguei o conflito que teve em 2014, de 2 meses, que não parava de cair míssil. E cada vez que soava a sirene, cada uma pegava 2, 3 crianças pequenininhas no braço e saíamos correndo para o abrigo que ficava tipo no primeiro andar do prédio. Nós estávamos no 2º andar. É uma loucura. A primeira vez, eles choraram muito, ficaram assustados. Aí nós entendemos que a gente tinha que fazer daquilo como se fosse uma brincadeira, mesmo que nós estivéssemos assustadas. Como que você acha que a gente tem que lidar? Tipo, eu penso que o carinho acima de tudo, né, o abraço, a proteção, né, para a criança perceber que não está sozinha, que tem gente protegendo ela. Mas você, como psicóloga, o que você pensa disso? O importante é dar nome para aquilo que a criança está sentindo. Medo, eu estou aqui com você, mas não negar o sentimento dela. Tristeza, a mamãe tá aqui, a mamãe também tá triste. Dar a dor da criança, porque as emoções são naturais, né? Aceitar e acolher. Resiliência é a capacidade do ser humano de passar por um grau de estresse e depois voltar a uma possibilidade como uma bexiga, que sopra, aumenta, mas depois, quando esvazia, ela ainda continua sendo uma bexiga, né? Então, é a capacidade de tolerar a pressão externa ao ponto de não estourar a bexiga. Você aconselharia para os outros, né, de atuarem nesse momento tão complicado, tão denso, não só para as pessoas aqui de Israel, mas as pessoas que estão vivendo isso ao redor do mundo? O que eu vejo nós temos que sonhar, fazer parte, né? Fazer parte, e depois será um novo normal. Eu tenho percebido que a gente está cansado de falar de guerra. Às vezes você tem dias assim que eu não quero escutar falar da guerra, mas você sai na rua, principalmente aqui em Israel, você vê guerra o tempo todo. Não é que você vê as ruínas, não é isso. Você vê posters, outdoors, fotografias, milhares de bandeiras de Israel. Quer dizer, por um lado é lindo demais, mas por outro você não consegue se desligar do assunto. Um ótimo caminho é fazer pelo outro. Sem dúvida nenhuma. Eide, muito obrigada pela sua participação. Muito bom estar com você. Igualmente. Espero que em breve eu tenha boas notícias para vocês e que continuemos passeando por essa terra maravilhosa, que continua linda, que é Israel.